A chamada Galeria dos Heróis da Fé, mencionada em Hebreus 11, é uma passagem bíblica que destaca figuras importantes da fé no Antigo Testamento, sendo uma passagem de grande riqueza espiritual. Este capítulo serve como uma espécie de homenagem e referência a homens e mulheres que viveram pela fé e confiaram em Deus, apesar das dificuldades e desafios que enfrentaram. Neste vídeo falaremos sobre cada um dos citados nominalmente nesta galeria. O livro de Hebreus menciona vários personagens, como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, entre outros, destacando suas ações e a firmeza de suas crenças. Cada um desses heróis é apresentado com uma breve descrição de suas obras, e a fé que os motivou, refletindo como a fé é fundamental para a vida do crente. A mensagem principal da Galeria dos Heróis da Fé é encorajar os cristãos a perseverar em sua própria fé, sabendo que muitos deles enfrentaram obstáculos e foram recompensados por sua coragem e confiança em Deus. O capítulo enfatiza a importância da fé como base para a vida espiritual e como caminho para a salvação. O capítulo começa com a definição do que é fé, conforme descrito no versículo 1 de Hebreus 11, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa lista de notáveis da fé costuma ser dividida didaticamente em 3 grupos: os primeiros heróis da fé, os do período patriarcal e os da nação de Israel. Vamos começar pelos primeiros heróis da fé, sendo o primeiro deles Abel, que pela fé, ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão Caim, obtendo a aprovação divina. Enoque também é citado sendo descrito que, pela fé, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus e foi trasladado, sem ter conhecido a morte. O terceiro foi Noé, neto de Enoque, que é descrito que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. No período do patriarcado são citados Abraão, que é destacado por ter confiado em Deus, quando ele o disse para sair da sua terra e ir para uma terra desconhecida, em busca da terra que foi prometida por herança de Deus para seus descendentes. Também pela fé, Abraão também creu na promessa do filho que Deus lhe daria, e de fazer dele uma grande descendência mesmo ele sendo idoso e sem filhos. Também pela fé, Abraão levou seu filho da promessa, Isaque, para sacrifício, confiando que se ele assim fizesse, Deus teria poder para ressuscitar ele. Isaque, também pela fé, confiou na promessa da herança da terra, como também abençoou Jacó e Esaú, em um ato profético. Também Jacó, citado no verso 21, que diz: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. É interessante o fato de que bordão, que é algo como um cajado, o que nos lembra da passagem em que Jacó lutou com Deus, pela sua bênção e foi ferido na perna, o que o levou a precisar de um apoio a partir de então, o que isso foi citado para lembrar da fé e perseverança de Jacó em buscar sua bênção. José também foi lembrado, tendo pela fé, dado ordem acerca de seus ossos, para serem levados do Egito para a terra prometida, pela fé que tinha no cumprimento da promessa. Já nos notáveis da fé da nação de Israel, temos Moisés, que é tido como exemplo da fé, por ter deixado as regalias e tesouros do palácio de Faraó e ter se juntado ao seu povo, sendo perseguido e peregrinando no deserto, atravessou o Mar Vermelho, em busca da terra da promessa a qual ele nem chegou a entrar, mas pela fé sabia que seu povo a teria. Raabe, que antes era meretriz, mas pela fé, protegeu e ajudou os espias de Israel, deixou a vida de pecado e casou-se com Salmão, da tribo de Judá, e foi justificada por Deus, sendo Jesus de sua descendência. Gideão, que derrotou o exército midianita com apenas 300 homens, lutando conforme a orientação de Deus. Baraque, que também em batalha, foi vitorioso contra o forte exército cananeu, quando aceitou liderar o povo na batalha, contanto que a profetisa Débora estivesse junto, mostrando que sua confiança estava em Deus, e não em sua própria força.
Sansão, que apesar de suas falhas, derrotou milhares de filisteus antes de ser capturado, e após ser capturado pediu forças a Deus e derrubou as colunas do templo dos filisteus, causando a morte de muitos inimigos. Jefté, por ter ido ao socorro do povo de Israel, que há 18 anos era oprimido pelos povos inimigos devido ao pecado do povo, e liderado seu povo, após um voto com Deus, e derrotou os inimigos de Israel. Davi, que sempre viveu uma vida de um relacionamento muito próximo a Deus, confiando na direção dele, e demonstrando fé desde pequeno, quando ainda jovem enfrentou e derrotou o gigante Golias. E para fechar a lista, o profeta Samuel, que ainda jovem, pela fé, ouviu o chamado do Senhor e foi profeta em Israel, enfrentando grandes desafios, como a rejeição do povo, pois queriam um rei, ter que confrontar Saul diante de sua desobediência a Deus, advertir o povo diante de seus pecados e buscar a Deus por vitória nas batalhas contra os inimigos de Israel. Mas tanto Samuel quanto os demais citados enfrentaram seus desafios pela fé em Deus. Crer em Deus e em suas promessas às vezes pode ser difícil porque nós olhamos o tamanho dos nossos desafios e nos achamos pequenos para enfrentar eles. Mas quando vivemos em comunhão com Deus e buscamos a vitória da parte dele, precisamos ter em mente que ele é muito maior e mais poderoso que nossos problemas, e que a vitória não depende de nossa força e sim de nossa confiança no poder de Deus. Que possamos ter nossa fé e nossa comunhão renovada a cada dia, e sejamos exemplos de fé para outros ao nosso redor. Aproveite e deixe no seu comentário qual desses personagens te inspira mais ou que teve maior destaque como exemplo de fé, ou também de outros personagens que não foram citados no livro de Hebreus, mas também foram exemplos de fé. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo.